Neste domingo, 6 de outubro, a Folha FM traz uma programação especial para a cobertura das eleições municipais. Nossa equipe de jornalismo estará em ação com flashes ao vivo, direto da capital e de municípios estratégicos do interior. Fique por dentro de tudo com boletins informativos a cada hora, trazendo as últimas atualizações sobre o processo eleitoral. E após o fechamento das urnas, não perca a apuração dos votos, que será transmitida ao vivo. Acompanhe cada momento aqui na Folha FM 100.3 e assista às imagens em nosso canal do YouTube. Não fique de fora. Eleições Municipais 2024. A melhor cobertura é aqui. Folha FM 100.3. A rádio que é a cara de Roraima. No rádio, no carro, em todas as plataformas. Eu ouço Folha FM 100.3. Programa Quem é Quem? Um oferecimento. Loteamento Gaburaí. Assembleia Legislativa de Roraima. Parima Rendacar. Deputado Estadual Jorge Everton. Deputado Estadual Marcos Jorge. Supermercado Gavião. Iveco Porto. Hospital Vini Roy. Sesc Roraima. Senador Irã Gonçalves. Governo de Roraima. Residencial Boa Vista. Viva em sintonia com o mundo. Folha FM. Quem é quem? Entrevistas, num bate-papo descontraído com personalidades locais, além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda. Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje, vou conversar com meu amigo querido, psicólogo e psicoterapeuta Wagner Costa, sobre o caso do P. Diddy, aquele artista americano que, nossa, fez muito sucesso, é um magnata da arte americana, enfim, e que agora está respondendo aí a várias acusações de assédio, de abuso sexual e tantas coisas estão aparecendo. Até a história da morte do Michael Jackson veio à tona, dizendo que ele poderia estar por trás da morte do Michael Jackson, enfim. O fato é que ele é um homem que sempre exerceu muito poder em Hollywood, sempre ditou muitas regras e hoje ele está sendo desnudado, podemos colocar dessa forma. E o Wagner vai falar sobre esse tipo de comportamento, né? Sobre como o poder muda as pessoas, como o poder faz com que as pessoas achem que podem fazer tudo. Tudo bem, Wagner Costa? Boa tarde. Boa tarde. Que satisfação ter você com a gente, hein, Wagner? Olha, eu gosto de participar do programa. Programa ao vivo é sempre bom, porque ninguém sabe o que vai acontecer e a gente tem que estar sempre... Tem uma certa adrenalina, isso é bom, não é? Sempre alerta. Então, Wagner, olha aí, sempre alerta, o Wagner tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo. É que eu sempre alerta, eu fiquei pensando, onde é que eu tinha escutado isso? É que eu fui escoteiro há muito tempo quando eu era garoto, né? Exatamente. Lembra dos escoteiros, né? Wagner, outro assunto que eu também quero abordar hoje com você é sobre o comportamento dos eleitores. Tem gente que briga por causa de política. Nossa, a gente vê, tá vendo aí, né? Tem tanta gente discutindo, gente que deixa de ser amigo. Vamos começar falando sobre isso então, Wagner. Por que a política mexe tanto com as pessoas? Olha, eu te diria, Cida, assim, observando o mundo, né? Eu, esses dias, estava lendo um artigo onde o autor ele busca compreender o comportamento das pessoas. Aí ele separa em dois grupos, né? Direita e esquerda. É claro que tem umas variações nesse meio. E ele fez um estudo que ele chega à conclusão que esses dois grupos de pessoas são grupos distintos, que pensam na vida de forma diferente. E aí eu fiquei analisando, vendo como é que ele fez a pesquisa dele, e encontrei uma certa lógica, né? Na minha percepção, eu acho que tem uma lógica naquilo que ele estuda, mas é um assunto muito complexo, porque o que ocorre, e a gente sabe disso, que o ser humano ele gosta de fazer parte de um grupo.
Então, muitas vezes, as pessoas elas vão fazer parte de um grupo sem saber exatamente o que elas estão fazendo ali e por que elas estão ali. Eu acredito que esse é o grande problema que leva as pessoas ao desentendimento. Porque quando a gente pensa em política, a ideia da política seria realmente pessoas com ideias divergentes, discutindo, buscando encontrar uma solução. Mas a nossa política partidária brasileira, de uma forma geral, ela não caminha muito por aí. A impressão que se tem é que muitos políticos eles estão muito mais interessados em ajudar os empresários que elegeram ele do que fiscalizar, propor leis e propor mudanças, entendeu? Então, eu acho que isso faz as pessoas brigarem muito porque elas se fixam nos seus interesses pessoais, elas não olham para a comunidade, elas não olham para o todo. Agora, você está falando do comportamento dos políticos e os eleitores que ficam se degladiando, defendendo os seus. Eu estou falando dos eleitores, que o eleitor ele é muito imediatista. Hoje, e eu já conversei com algumas pessoas que são deputados, senadores, já tive conversas com muitos deles e sempre ouvi uma coisa assim que as pessoas elas querem algo em troca. O brasileiro ele foi também se moldando a um tipo de política que não é a verdadeira política. Então ele vota se o candidato for dar alguma coisa para ele. Na verdade, o eleitor deveria escolher um candidato que fosse alguém capaz de fazer proposições para o bem-estar da comunidade. E, infelizmente, no Brasil, muitos eleitores votam em troca de alguma coisa. E, claro, isso aí vem por causa das dificuldades sociais. As pessoas, muitas querem emprego, as pessoas querem oportunidades, as pessoas querem conseguir coisas. Então, elas terminam fazendo uma barganha e isso gera essa animosidade, porque, no fundo, eu estou brigando para que o meu candidato ganhe, para que eu tenha os benefícios que eu acho que vou ter. Entende? Então, eu acho que isso faz muita gente gerar conflito. Porque se as pessoas sentassem e pensassem assim, tá, o que nós pensamos sobre educação? Eu vou dar um exemplo, claro. Eu acredito que educação financeira não é um assunto para ser tratado nas escolas até que as pessoas tenham educação emocional. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que pensa diferente. Então, o que a gente tinha que fazer? Duas ideias diferentes, vamos discutir, vamos encontrar uma solução onde a gente possa atender um lado e o outro, sem que seja só um lado. As pessoas não sabem fazer isso, elas não sabem conversar. E política tem a ver com essa conversa. E o povo brasileiro, de uma forma geral, pela minha interpretação, aí como eu brinco, né, é só uma ideia, o povo brasileiro não tem essa percepção de mundo, ele quer o dele, ele não está preocupado com a coletividade. Você está me fazendo lembrar de um episódio que eu fui candidata a última vez, né? E eu, meu Deus, que me proteja que tenha sido a última, porque a gente se magoa tanto. É sério. E teve um dia que foi uma facada no meu coração, quando eu fui pedir o voto para uma mulher. E ela disse assim, mas o que você vai me dar em troca? Eu falei, eu vou trabalhar, eu vou defender os interesses do nosso estado, eu vou ser uma voz de Roraima, eu vou tentar fazer a minha parte para a gente melhorar não só Roraima, mas o Brasil. Porque eu estava pleiteando uma vaga para deputada federal. Ela olhou na minha cara e disse assim, não me convence não, você vai ficar lá em Brasília no bem bom e eu aqui lascada. O que você tem para me dar? Foi desse jeito, Wagner. Aí eu vi que realmente isso não era para mim e que infelizmente muitas pessoas pensam dessa forma. É uma coisa assim que a gente ainda tem uma certa dificuldade para conseguir compreender o mundo político. Então a gente observa, eu lembro há muito tempo atrás, o Pelé, né, que era um camarada público, uma figura pública, um dia ele numa entrevista disse, o povo brasileiro não sabe votar. Esse Pelé foi xingado até, depois ele teve que dizer
que não foi bem aquilo que ele quis dizer. Mas o povo brasileiro não sabe votar. Como eu não sou o Pelé, eu posso dizer isso, entendeu? Explique. Agora eu fiquei calada também, né? Explique seu ponto de vista, Wagner Não, Costa. é isso que nós estamos conversando. As pessoas, o que eu penso sobre essa questão da política? Quem deveria ser um vereador? Alguém que tem interesses em contribuir com a cidade. Primeiro que vereador não deveria ter todas as regalias que tem. Político no Brasil tem muita regalia. Quando a gente compara o político brasileiro com o político de alguns outros países, ele não tem carro, ele não tem vantagens em nada. Você não vê político de países desenvolvidos vivendo do jeito que vivem os políticos brasileiros. Então, o que ocorre? A ideia é que o vereador fosse alguém, ou deveria ser alguém, que possa contribuir com o crescimento da cidade. Em que sentido? Propondo leis, propondo mudanças, fiscalizando o poder público. Ele não precisa ser inimigo do prefeito, exato, mas ele também não pode ser amiguinho do prefeito para dar amém a tudo. Ele fazer apontamentos, apontar problemas e apontar exato, soluções. Fazer proposições. Então, o que ocorre? As pessoas não votam com essa perspectiva. As pessoas não pegam um candidato e dizem assim, quais são as propostas? Hoje a gente está falando muito, quais são as propostas do candidato para o problema de abastecimento de água para Boa Vista? Todo mundo sabe que se tiver uma sequinha aí maiorzinha, Boa Vista fica sem água. Boa Vista tira a nossa água, grande parte do Rio Branco. Se tiver uma seca no Rio Branco, que nem essas que está acontecendo ali no Rio Negro, como é que Boa Vista vai sobreviver? Qual é a proposta? O que o candidato pensa a respeito disso? Não, aí a gente vê candidatos, e aqui, senhores candidatos, não é nenhuma crítica ao projeto de vocês, porque cada um tem o projeto que quiser e eu posso ter minhas opiniões. É o candidato defendendo pautas que não tem nada a ver com o bem-estar da coletividade. Aí o camarada vai defender a floresta, mas assim, de que forma ele vai colocar aquilo em prática? Ele não tem como colocar em prática. É candidato que quer legislar coisas que é de competência do governo federal, entendeu? As pessoas precisariam conhecer mais sobre política para escolherem com mais consciência. E aí é aquela coisa, os partidos políticos não querem isso. Se você é candidato, e principalmente deputado federal e senador, né, que não é a eleição do momento, do mesmo jeito que nós temos horário eleitoral gratuito, nós deveríamos ter um horário permanente durante o ano para esclarecer a população o que é que faz um vereador, um prefeito, um governador, entendeu? As pessoas não sabem isso. Se você sair na rua fazendo uma pesquisa, você vai descobrir que as pessoas não sabem isso. Por isso que você escutou a pessoa dizer para você assim, você vai para Brasília ficar no bem bom e eu vou ficar aqui. Isso, deputado federal vai para Brasília mesmo, ele tem que estar lá e cá. É essa a proposição. Pois é, Wagner. Agora, essa percepção que as pessoas têm, muitas vezes equivocada, porque tem gente que quer ir para trabalhar mesmo, que não quer ir para ficar no bem bom, não, quer ir para fazer a diferença. Muitas vezes afasta pessoas que têm verdadeiramente boa vontade da política. Com certeza. Olha, tem um livro recente chamado A Sociedade do Espetáculo. E nesse livro, o autor, ele trabalha uma ideia que ele diz o seguinte, que as coisas estão tão estranhas, no nosso mundo, que pessoas que têm propostas reais, elas não falam mais, elas se calam. Elas se calam porque o que aconteceu com o nosso mundo político? E novamente, quando a gente fala, às vezes a gente faz uma generalização, mas nós sabemos que tem as exceções. Nós sabemos que tem as exceções. Mas o que acontece muito é que quem tem proposta séria
não consegue mais falar, porque às vezes quem não tem proposta vai te abafar com a ideia do populismo. Então a pessoa mente, a pessoa inventa, a pessoa vende aquilo que o outro quer ouvir. E isso gera toda essa problemática. Então nós vamos discutir ainda política por séculos, porque primeiro as pessoas precisam pensar na coletividade. A ideia da democracia é pensar na coletividade. Infelizmente, muitos brasileiros só pensam em si. Eles votam no amigo dele, eles votam em alguém que vai dar emprego para ele, ele vota em pessoas que, como é que eu digo, que vai dar algum benefício para ele. Vê se algum candidato aí diz assim, olha, eu eleito, eu vou estabelecer que cargo em comissão, 80% dos cargos em comissão será para funcionários efetivos do município. E os políticos só terão direito a indicar 20% dos cargos em comissão. Vê se algum candidato diz isso. Entendeu? Então, o que nós temos? Nós temos um mundo onde fala-se mal do funcionário público, mas quando o político entra lá, ele vai lá e põe um grupo de pessoas do interesse dele, pensando nos interesses dele e do grupo político dele, entendeu? Essa é uma discussão delicada, mas que as pessoas precisam conversar sobre isso. Sem acusações, sabe? É aquela ideia de eu preciso encontrar soluções para que a nossa sociedade funcione melhor, porque o que nós temos hoje é um conflito onde as pessoas cada vez mais estão divididas e, como você disse, um brigando com o outro, porque hoje é muito raro você encontrar pessoas que digam assim, eu não briguei com a minha família, eu não briguei com a minha esposa. A gente vê gente se separando, amigos se deixando de falar, irmãos de mal um com o outro por causa de política. Então, isso até que nessa campanha hoje. agora, nesse ponto tá tranquila, né? Mas a última eu vi casais se separando, a história da direita e da esquerda, a coisa foi bem mais tensa. Mas hoje eu tô percebendo o confronto entre cabos eleitorais em alguns municípios aqui de Roraima. A coisa tá bem acirrada. Mas é porque o cabo eleitoral... esse conceito de cabo eleitoral, ele também já foi distorcido, né? Entende que é uma coisa assim que, após a campanha, minha sugestão para você, né, leve algumas pessoas que foram candidatas para discutir sobre isso. Eu acho que a gente precisa cada vez mais instruir a população a aprender a escolher um candidato, não por promessas de coisas, mas sim por propostas que possam mudar para melhor a nossa sociedade. Propostas, isso ideias... é uma percepção que precisa crescer. Agora sim, gente, nós nessa eleição estamos vendo muitos nomes bons, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês, eu estava até brincando, tem tanta gente boa nessa eleição que eu queria poder votar 10 vezes, sabe? Porque tem muita gente boa querendo ocupar um espaço na Câmara de Vereadores. E é essa reflexão que a gente também traz, para as pessoas pensarem na sua representatividade nos próximos 4 anos, pessoas preparadas, que possam falar em nome da coletividade, pessoas que possam falar, porque tem gente que fica lá e não fala e não faz nada, né? Então, esse é o momento da gente colocar lá pessoas que possam fazer a diferença por todos nós, Wagner. Exato, mas é essa escolha que eu acredito que a população precisa fazer. A população precisa olhar, como você está dizendo, para o candidato, ver a proposta dele, ver se ele é uma pessoa que pode me representar. Eu não quero votar num candidato que ele representa outros interesses. E isso é uma discussão muito complexa no nosso país, porque muitas vezes o candidato ele é eleito porque ele distribui sopa, ele é eleito porque ele investe no esporte. Ver isso não deveria ser função de um vereador, de um deputado. Ele deveria, sim, trabalhar para que a legislação garantisse que toda a escola tivesse uma quadra,
que toda a quadra fosse utilizada de forma adequada para que as crianças no contraturno, as pessoas da comunidade pudessem praticar esporte. Entende? É esse tipo de discussão. E às vezes isso não acontece. E eu sei que às vezes isso não acontece porque isso é muito complexo. Não é só os candidatos, os vereadores que vão resolver o problema dos municípios. A população precisa se envolver também, porque as pessoas votam, mas elas não sabem depois o que o seu vereador fez, no que ele votou, no que ele defendeu. Ela esquece até em quem votou, e a gente precisaria acompanhar mais nossos candidatos. Saber das nossas escolhas e acompanhar o trabalho das nossas escolhas. É isso. E pararmos, Cida, de ficarmos em silêncio. Porque esse livro que eu disse, né, que eu disse a sociedade, mas o nome é A Civilização do Espetáculo, e o autor fala muito disso, que tem tanta gente fazendo espetáculo que muita gente boa parou de falar. A pessoa diz assim, não, eu não vou falar não, porque ninguém vai nem escutar. É o que a gente vê na internet. Você pega perfis de pessoas que falam coisas sérias, que dão instruções sérias, você vai lá, ele tem 500 seguidores. O outro que só brinca e mostra um monte de coisa que não faz sentido, tem milhões de seguidores. Então, esse balanço, a gente precisa encontrar uma solução para isso. Porque senão nós vamos sempre substituindo pessoas ruins por outros ruins. Eu vejo, por exemplo, esses dias eu vi no jornal que o Amazonas, Manaus, provavelmente terá uma Câmara de Vereadores toda de evangélicos. Nossa! Eu não sei o que significa isso, mas pelo que eu vi lá no jornal, dizia que todos os que estão com possibilidades de serem eleitos são evangélicos. Então, é aquilo que se diz, né? Quando é que nós vamos perceber que religião não deveria entrar tanto na política? É claro que eu posso ser pastor, padre e posso participar da política, mas não levar a igreja para dentro da política. Porque senão fica essa coisa, eu vou usar a palavra coisa, aí quem se zangar, que se zangue, porque usa-se o nome de Deus para dominar pessoas. E não é essa a ideia. Vamos separar esses ambientes. A gente já tem histórias e experiências na humanidade que isso não dá certo. Agora sim, então, Wagner. Tem um monte de gente. Oi? Conclui. Pode concluir. Não, eu estou dizendo que tem um monte de gente querendo que a sua religião vá para o poder. E isso não dá certo, porque as pessoas não acreditam do mesmo jeito. A gente pega, por exemplo, a ciência, que é uma verdade temporária que a gente vai encontrando os argumentos e que ela muda com o tempo. A gente não consegue ter consenso. Sempre vão ter cientistas que pensam de um jeito e vão ter cientistas que pensam de outro. Dentro do mundo religioso também. Por isso que existe católico, budista, evangélico, protestante, hinduísta. É porque as pessoas pensam diferentes. Então, não tem como, no momento presente da humanidade, isso é uma percepção minha e do que eu leio por aí, nós temos uma religião única, porque nós pensamos diferentes. Culturalmente, nós somos muito diferentes. A gente já falou sobre isso. Eu estou vendo aqui. Fidelidade para o brasileiro não é a mesma coisa para o muçulmano. Entendeu? Então, é difícil a gente ter esse tipo de percepção. E tudo isso são problemas de divergências que a gente só pode resolver conversando. Se a gente acha que o meu Deus está acima do teu ou que a minha ideia está acima da tua, a gente não vai conseguir encontrar consenso que seja bom para a comunidade. Esse é o problema. Olha, gente, o que o Wagner falou, estou aqui conferindo, tá? Dei um Google aqui, tá no Intercept Brasil. Manaus caminha para ter a primeira Câmara de Vereadores 100% evangélica do país.
Evangélicos já são mais da metade dos vereadores e o número deve crescer ainda mais nessa eleição, tá? Matéria completa, é uma série de matérias especiais, na verdade, tá? E essa é uma dessas matérias especiais e tá aqui o destaque, viu? Hoje mais da metade do Legislativo amazonense já é ligada às igrejas, do jeito que o Wagner falou, e a tendência é que nessas eleições esse número aumente ainda mais. Olha só. Cida, eu conheço pessoas em Manaus que são ligadas às igrejas e são pessoas seríssimas. Sim. Entendeu? Ela é religiosa e ela faz um excelente trabalho para a comunidade. A pergunta que eu me faço é: o que é que o eleitor está pensando? Ele está escolhendo essa pessoa porque ele é da igreja ou porque ele é uma boa proposta para a comunidade? Eis a reflexão. Essa é a discussão. Porque as igrejas, elas agregam muita gente, né? Então, o pastor está ali falando o tempo todo para todas essas pessoas. E, de alguma forma, existe um relacionamento direto. É uma reflexão aí, hein, Wagner, que você está nos trazendo hoje, meu amigo querido. Olha, gente, e aqui na Folha, todo instante, novidades da política, tá? Pesquisa Inop, saindo aí a respeito dos municípios. Acabou de sair daqui a de Bonfim. O Romualdo Feitosa tem 57,5% das intenções de voto. O Mário Nicásio tem 17% e o Kélcio 12%. Deixa eu abrir aqui a matéria. E Antônio tem 7,75%. Então, o Inop divulgou nessa sexta-feira o resultado de uma pesquisa de intenção de votos para todos os municípios, né? E está saindo aqui. Durante o dia, está saindo na Folha de Boa Vista. Então, estamos acompanhando todas essas informações. Wagner, quer falar mais alguma coisa sobre política, sobre eleições? Porque depois do intervalo a gente vai falar de celebridades, de fofocas, de teorias da conspiração. Aí o babado é pesado. Não, mas veja, ainda sobre política, o que eu queria dizer para as pessoas é que elas não se zanguem com o que falam do candidato dela. Ela precisa ouvir o lado que seria positivo e o negativo, que ela deveria, sim, pedir a opinião de outras pessoas para dizer: o que você acha? Eu vou votar nessa pessoa. Você tem algo contra ela? O que você me diria? Para ela ter informações, porque a gente não sabe tudo. É uma coisa que é importante. Nós não temos todas as informações. Você vê, eu acabei de falar uma coisa, você disse: eu já dei um Google aqui, olha o que o Wagner trouxe. E do mesmo jeito tem um monte de coisas que eu não sei. E tem um monte de coisas que nós não sabemos. Então é preciso escolher pensando que nós estamos escolhendo para a nossa comunidade e para os próximos 4 anos. Olha, a Samara Massafera, ela pediu pra gente ainda não encerrar esse bate-papo de política, que ela quer dar aqui a sua contribuição, mas olha, vai ser a última, tá, Samara? Que já tem que chamar o intervalo. Ela tá dizendo o seguinte: Cida, eu sou suspeita a falar, mas mesmo assim eu vou ser sincera e imparcial em relação ao debate que ocorreu ontem. Eu achei o discurso muito ensaiado, tirando o candidato do PV, achei muito pobre pra mim, foi um debate que podia ter sido mais forte, é isso, né, Samara? Ela diz que foi muito bom no sentido de ter tido elegância por parte de todos, sem baixarias, houve discussões de ideias, mas segundo ela estava tudo muito robotizado. E quem ainda deu um feedback no debate foi o candidato do PSOL, que teve a coragem de citar a classe dela, que é a LGBTQIA+, que infelizmente nós não temos amparo nem pela prefeitura e nem pelo governo. Eis aqui o desabafo da Samara Massafera, tá? Ela fez um resumo aqui da percepção dela e está colocando aqui mais informações, que ela achou tudo muito ensaiado e que faltou emoção. Só não faltou cadeirada, graças a Deus, porque isso não faz falta, né, Samara? Eu achei que foi muito elegante, realmente, foi tranquilo, né? Isso, gatona, feito o seu registro aqui, e essas discussões têm que existir, né? A Samara falou aí da questão LGBTQIA+, não pode se esconder, né? Tem que se debater, encontrar soluções para vários problemas que eles vivem, enfim. Então, feito o seu registro, Samara Massafera. Wagner Costa, vamos para o intervalo e quando eu voltar, você já está sabendo tudo aí sobre o P. Diddy?
Puff Daddy. Nossa, ele tinha tantos nomes. Eu sei que, gente... Eu vou descobrir contigo. Sério? Eu não sei quase nada, eu quero te explorar. Eu só sei, gente, que ele, no começo da vida dele, já que ele já era poderosão, ele foi casado. Casado não, ele teve um relacionamento com a Jennifer Lopez. Era um casal bonito. Tava vendo esses dias uns vídeos aí, mostrando eles lá. No comecinho da carreira, os dois eram um casal bem bonito. E a Jennifer era casada, ela separou do marido para namorar com o Piriri, que é esse... que hoje tá sendo, enfim, tá tendo a vida dele totalmente exposta, né? E é aterrorizante tudo que a gente está vendo a respeito dele. Mas lá atrás, no comecinho da carreira dele, ele ajudou muitos artistas a crescerem, né? A se prospectarem aí. Um deles foi o Justin Bieber, o Usher. Primeiro foi o Usher, né? Depois o Usher puxou o Justin Bieber. E agora são denúncias assim, gente, que a gente fica com o cabelo arrepiado total de pensar de tanta coisa que acontece aí nesses bastidores dessas celebridades, dessas pessoas ultra poderosas. Mas o Wagner vai contar as fofocas que ele sabe sim, meu povo, ele sabe mais do que eu. E vai ser daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Já já eu volto. Siga a Folha FM no Spotify. Busque Rádio Folha TV. Alexa, ouvir Rádio Folha de Boa Vista. Tocando Folha FM Boa Vista. A Folha FM está em todos os lugares. Ouça também nos dispositivos Alexa. Cada escolha que fazemos molda nosso futuro. Estar com a família, compartilhar momentos. É isso que dá sentido à vida. Mas uma decisão errada pode acabar tudo isso. As drogas roubam sonhos, arruinam talentos, destrói a nossa essência. Vai perder tudo por um vacilo? Escolha a vida. Diga não às drogas. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Roraima. O Loteamento Camuraí, juntamente a Recel Incorporadora e Amazônia Imóveis, agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de 4.000 terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas, com 100% dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o Loteamento Camuraí. Seu lugar de investir, construir e morar é aqui. A Unipar Construtora chega a Roraima com o Residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do Residencial Boa Vista nas redes sociais, @Unipar Construtora. Jorge Everton em ação. Todos os dias eu trabalho por um estado de Roraima que seja melhor para todos. Eu faço política visitando cada município, cada vicinal, ouvindo de perto as pessoas e construindo ações que levam à qualidade de vida. No orçamento de 2023, destinei quase 5 milhões em emendas parlamentares para os municípios de Iracema e São João da Baliza. Recursos que devem garantir aquisição de medicamentos, insumos médicos hospitalares para atender unidades de saúde, construção de alojamentos em Vila Olímpica, construção de uma praça em bairros do município de Iracema, aquisição de viatura, coletes à prova de bala e aparelhos de choque para atender a Guarda Municipal de São João da Baliza. Ou seja, são recursos que melhoram a vida da população do nosso estado. Eu tenho feito isso a cada ano, destinando emenda para municípios diferentes, buscando esse atendimento geral do estado. Afinal de contas, nós fomos eleitos para representar o povo e a sociedade do estado de Roraima. Jorge Everton em ação. Notícias da semana com o Dr. Irã. Como eu faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo, são transpostas para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço. É Dr. Irã, é trabalho comprovado. É Dr. Irã com Roraima no Senado. É Dr. Irã, o nosso senador. Irã.
sabia que a Roraimel é uma das cooperativas de agricultura familiar que mais cresce em Roraima? A cada dia, a Roraimel avança no mercado ganhando forças e reconhecimento. Além de produzir e comercializar um produto de alta qualidade, a Roraimel vem conquistando o mercado nacional e internacional. Convidamos você, produtor rural, a investir em apicultura. Impulsione sua produção agrícola com a polinização das abelhas. Seja membro da nossa cooperativa. Para mais informações, entre em contato pelo número 95991610579, 95991613178. Pensou em mel? É Roraimel. Transformação é o que se vê na agricultura familiar e indígena em Roraima, com os projetos de mandiocultura e grãos. O apoio deles foi adubo, maquinário, deu tudo praticamente, só o braçal que é nosso. Hoje, com as práticas que nós estamos levando até eles, de fato acaba sendo um conhecimento novo. Está trazendo para a comunidade uma realidade diferente que a qual eles não conheciam. É a vida transformada, com tecnologia, apoio e trabalho sério. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Agora em Boa Vista, Roraima, você conta com a nova concessionária Iveco, junto ao Grupo Porto Caminhões e Ônibus. Para a melhor comodidade dos nossos clientes autônomos e frotistas, você encontra revisão, manutenção e compras de peças em um só lugar. Com um pós-venda atuante, nossa equipe está preparada para atendê-los com serviços personalizados, atendimento ágil e de alta qualidade. Estamos localizados na Rua Parque Industrial 2849, Distrito Industrial. Faça-nos uma visita e descubra a potência e a inovação. Porto Caminhões e Ônibus Iveco. Eu bem te vi e foi no bom atendimento do lugar. A nossa Óculos e Companhia. E se a sua mente cansa, pedindo lentes e armações e outras tentações pelos caminhos que a vista alcança. Proteja o seu olhar, Óculos e Companhia. Que tal alinhar segurança e economia para você e sua família? Com apenas R$25 mensais, você conta com assistência completa e descontos com Plano Vida Orsolo. Com os melhores parceiros, você vive a vida melhor e com mais economia. Seja um associado e vem pro Plano Vida Orsolo. O melhor plano é viver bem. Rua Professor Agnello Bittencourt, 482, Centro. Contato 99115-1056. No Hospital Villeroy, você tem especialistas totalmente qualificados e equipamentos de última geração para um cuidado com qualidade e segurança. Tudo isso com todo o acolhimento, conforto e qualidade de atendimento que você precisa e merece receber. Hospital Villeroy, um novo conceito em saúde. Responsável técnico, Dr. André Faria, CRM-RR 1474. Dança é movimento, é evolução. E a Parima Rent-A-Car, mais uma vez, redefine o padrão em locação de veículos. Nosso showroom se transformou. Entregamos um novo patamar de experiência, elegância e performance ao seu comando. Estamos prontos para atendê-lo, prontos para superar suas expectativas. Parima Rent-A-Car, pronto para servi-lo. Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem. Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje estou conversando com o meu querido amigo Wagner Costa, ele que é psicólogo e psicoterapeuta. A gente estava falando de política. Wagner, acho que a gente vai continuar falando só mais um pouquinho de política, mas eu acabei de ver aqui, meu povo, Rihanna se pronuncia sobre polêmica de Diddy e participação em Freak Offs. Eita, o que será que ela disse? Aí estão falando aqui que a opinião dela dividiu as redes sociais, né? A fala dela. Eita, agora eu tô curiosa. Oh, meu Deus, é uma hora dessa que eu queria ter um comentarista fofoqueiro de celebridades aqui no Quem é Quem. Alguém se habilita pra gente de vez em quando fazer um quadro aqui de fofocas das celebridades? Ô, Tchonzinho, bota aí o zap, Tchonzinho, por favor. Deixa eu pegar meus óculos. Ou tu vai aumentar a letra, Tchon? Ah, o Wagner disse que vai ser ele, né, Wagner Costa? O fofoqueiro das celebridades? Negativo. Negativo. Ô, Tchon, põe aí o áudio do seu Vitor Alves, por favor. Vamos ouvir aí, seu Vitor. Acho que o programa é bom. Eita, o Wagner Costa tem tudo razão. Pra mim é o seguinte, o vereador, pra começar, né? O começo
da carreira política dele, né? Um vereador não era para ter salário. Por exemplo, eu sou servidor público, o meu salário, um exemplo, é R$3.000. Eu me propunha a ser vereador, né? E eu iria continuar ganhando R$3.000. Ah, tá. Se o meu sonho era melhorar a condição de vida dos munícipes de Boa Vista, beleza. Então isso. Não, mas aí é o seguinte, o cara se candidata a vereador, ele não tem uma bicicleta para andar. Quando só em ele se eleger, ele já está numa casa boa, ele muda logo de bairro, quando não muda de mulher, né? E aí já um carro de último modelo para é desse jeito. Então, ou seja, as pessoas também, os eleitores, têm que botar a mão na consciência e ver quem realmente tem compromisso com a sociedade, quem tem compromisso com o município, com a cidade, com a melhoria, né, da cidade. Eu penso assim, me desculpa até a indignação, mas é isso. Concordo plenamente com o Wagner Costa. Eu tô morrendo de rir aqui do seu Vitor Alves, do comentário que ele fez agora, que nos fez recordar uma conversa. Tu lembra, John? Ô, Wagner. Wagner, cadê você? Tô aqui, tô ouvindo. Não, Wagner, teve uma vez que me pediram para entrevistar. E eu falei, no final da entrevista, batendo papo lá fora, o que ia acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu com um eleito na última eleição que veio aqui me dar entrevista. Eu profetizei, por isso que o John tá rindo aqui. Eu falei que ia acontecer isso que o seu Vitor falou. Exatamente. Gente, o poder... Eu vou falar aqui para vocês. O poder cega. A gente vai falar de poder agora em relação ao pedido, mas isso vale também para a política. O poder envaidece. Para a gente estar em determinado cargo, em determinada função, a gente tem que perceber que tudo passa. Verdadeiramente tudo passa. Eu trabalho com comunicação desde 1997. Eu vi tantos homens poderosos depois ficarem sem poder, mulheres poderosas depois ficarem sem poder. Tudo passa, tudo é efêmero. Então, o que eu digo para todos os que hoje ocupam cargos de poder, leiam Eclesiastes, percebam que tudo é vaidade, vaidade das vaidades. E no final, o que fica é o que a gente fez verdadeiramente de bom para o próximo. Wagner Costa, por que que o poder cega as pessoas? Essa pergunta... Se eu soubesse a resposta, eu ia ganhar muito dinheiro. Mas, assim, por que o poder cega as pessoas? Tem uma coisa que, às vezes, quando a pessoa tem pouca informação sobre alguma coisa, ela se acha muito sábia. Então, as pessoas com pouco conhecimento, elas acham que sabem demais. Geralmente, quem tem muito conhecimento tem certeza que não sabe tudo e termina baixando mais a bola. O que ocorre, eu percebo na nossa sociedade, é quando a gente diz que o poder corrompe, na verdade o poder corrompe quem, eu diria assim, eu vou falar uma coisa que não existe, eu acho que não tem pesquisa científica que comprove isso. O poder corrompe quem já tinha uma tendência para se corromper. Porque, Cida, a gente pode conviver com as pessoas e perceber as facilidades que o poder oferece. E mesmo assim você fazer a escolha de não ir naquela direção. Então eu sei que tem muitas pessoas sérias que entram para a política e saem da política e elas continuam com o padrão e as posses que tinham antes. Porque elas foram lá para defender uma pauta, para defender uma ideia, para fazer um trabalho. É o que o nosso ouvinte falou aí, né? Às vezes você vê pessoas entrando na política e o patrimônio dessa pessoa multiplicar astronomicamente. E isso é algo que as pessoas deveriam sentir vergonha disso. Mas, infelizmente, elas não sentem. Então, eu diria assim, não é que o poder corrompe quem já tem a semente da corrupção em si. Então, o poder revela, você pode colocar dessa forma, Wagner? Incorruptíveis. Como é que é? O poder revela. Eu diria que o poder revela, porque, assim, eu
eu nunca tive, né, em posição de poder, então eu não sei nem como é que funciona isso aí. Claro que não. Então, o que que ocorre? Mesmo quando você assume um cargo, você mantém o seu jeito de ser. Tem gente que assume um cargo, ele já muda completamente o padrão, ele quer ser chamado de doutor. Você vê hoje as pessoas usando, né, termos que são adjetivos como nome delas, para dar mais força e poder. Isso a gente vê na política. Qual é o deputado ou vereador, eu não sei em que instância isso deve ser para deputado federal, mas o cara diz, olha, é proibido usar pastor, tenente, coronel, médico, doutor, sabe? Você é cidadão, né? Não é porque você é médico, porque você é policial, porque você é delegado, porque você é jornalista, que você é melhor do que um outro cidadão. Cidadão é cidadão, entendeu? Agora sim, Wagner, essa questão do poder deixar as pessoas alienadas, é o caso do P. Diddy, a gente pode colocar dessa forma. Ele virou um grande magnata e ele achava que ele podia tudo. E as atrocidades dele, parece que ele percebia como se fossem coisas normais. Você acompanhou um pouco do que ele está fazendo? Mas, Cida, é isso que a gente vê muito na política. As pessoas vão galgando certo poderio, essa coisa do poder sobre os outros, e elas vão acreditando que elas são imortais, elas vão acreditando que elas podem fazer tudo, elas vão acreditando realmente que elas são donas dos outros. A gente vê muito isso. As pessoas assumem determinadas posições sociais e elas querem usar a instituição como se fosse delas. Isso é muito comum. Você vê que aos poucos vão fazendo legislação. Lembra que antes cada governador, cada prefeito fazia uma logomarca e pintava tudo do jeito dele. Hoje a logomarca tem que ser o brasão do município, o brasão do estado. Veja, as leis vão melhorando e vão impedindo que as coisas sejam identificadas como se fossem minhas. O que eu vejo aí na figura desse artista é o que a gente vê em muitas figuras, religiosos, artistas, políticos. A pessoa começa a achar que ela pode tudo e ela acha que nunca alguém vai questioná-la. E isso graças ao comportamento social também, de que as pessoas não querem entrar em confusão. Então as pessoas sabem, mas não denunciam. Eu sei que às vezes para fazer uma denúncia é muito complexo, porque se eu denuncio eu tenho que provar. Nem sempre eu tenho como provar, porque vamos supor, eu filmo uma pessoa, aí ele vai lá e diz, olha, essa filmagem não foi autorizada, ela não pode ser usada como prova. E tem um monte de nuances que geram uma complexidade sobre isso. E é isso que abre o espaço para as pessoas se acharem intocáveis. Vê, eu não conhecia esse artista até esse escândalo. Você não conhecia? Ai, John, bota uma música dele, aquela I'll Be Watching You. Olha eu cantando P. Diddy aqui. Pior que o bicho cantava bem pra caramba mesmo. Então, gente, olha, tudo bem. Ele tá aí pagando pelos erros dele, mas também desmerecer ele como artista, como talento? Não. Ele é um cara talentoso. Ele foi tão talentoso que ele cresceu muito nessa indústria da música. E aí o crescimento dele fez dele o chamado magnata. E aí, como magnata, eu acho que ele perdeu totalmente a mão. Exato. Às vezes a pessoa, ela tá fazendo um bom trabalho, aí chega perto dela outras pessoas que começam a influenciá-la, que começam a dar conselhos e que começam a desvirtuar o caminho que aquela pessoa estava seguindo, entendeu? Isso é muito característico, né? Eu vi um filme, eu não lembro agora como é que é o nome, eu acho que é Pelos Caminhos do Senhor, uma série que eu assisti, onde nessa série
Ele mostra um rapaz que ele começa a se desenvolver. Ele era uma pessoa assim meio perdida na vida, e aí ele começa a crescer, e aí monta uma empresa. E quando ele monta uma empresa, as pessoas que administram a empresa, elas começam a desvirtuar as coisas. Então ele começa a ir para outros caminhos. Daqui a pouco, quando ele dá por conta da coisa, ele não é mais ele, entendeu? Ele já está fazendo coisas que ele era completamente contra. Então eu acredito que muita gente se perde assim, né, nesse processo. Olha, eu fico tão feliz e honrada com essa minha audiência tão nobre, tão expressiva, tão inteligente. Meu querido Tom Zé, que foi meu professor na faculdade, chamo ele carinhosamente de tio Tom. Você conhece Tom Zé, Wagner Costa? E quem é que não conhece essa figura? O Tom Zé diria que ele ia citar aqui o Maquiavel para dizer para a gente que essa coisa de chegar no poder é fácil. Ficar lá é complicado. Não, agora... Quando você chega, vamos pegar aqui um político ou um artista que ele chega no topo. Quando ele chega no topo, aí ele vai ter que lidar com as pessoas que sentem inveja. Ele vai ter que lidar com os desejos das pessoas que ajudaram ele. Então é tanto conflito que é fácil as pessoas se perderem. Eu estava vendo aqui, a série que eu estou falando chama Os Caminhos do Senhor. É uma série muito interessante que ela fala exatamente dos conflitos entre religião e poder. E como isso é complexo na vida das pessoas. E que a gente precisa pensar sobre isso mesmo. Aguenta teu coração aí, Wagner. Tem uma aguinha que eu acho que você vai se emocionar. Brincadeira, né? Mas olha, eu ouvi um elogio desse. Cida, o Wagner já esteve sim no poder. Foi inclusive secretário de Estado e entrou e saiu com a mesma simplicidade e com patrimônio compatível com o que foi remunerado, como tem que ser, como deveria ser com todos os que detêm ou detiveram poder. Você também foi assim, Cida Lacerda. Olha, tio Tom, eu também fiquei emocionada de ouvir aqui, de ver suas palavras. Olha aí, Wagner Costa. Olha só, mas o Tom Zé é suspeito porque ele gosta da gente. Mas conhece a gente, né? Com o Tom Zé, e vou dar um exemplo, né, que a gente está falando de política. Às vezes eu e Tom Zé temos opiniões totalmente divergentes. E a gente conversa, a gente troca ideia e a gente não bate um no outro, porque não precisa. É essa a vivência que nós precisamos ter. Diálogos às vezes, inteligentes. Eu digo pro Tom Zé, né, ele tem umas ideias que são iguais às minhas, só que ele quer ir por um caminho e eu quero ir por outro. Ei, tio Tom, a gente é de direita e o Wagner é de esquerda, né? Mas a gente se dá bem do mesmo jeito, hein? Fala aí se não é, tio Tom. Vocês são de direita fajuta, vocês dois, porque vocês não querem destruir os outros, vocês querem que as pessoas cresçam. Nós somos de uma direita construtiva, uma direita diferenciada, hein, tio Tom? Olha, a Lu, sua linda, Luciana Cavalcini, gente, eu tô gostando que o povo tá aqui participando desse debate. A Lu tá dizendo: oi, minha prima linda, tô ligadinha no programa e curtindo demais essa pauta. O poder é inebriante e, infelizmente, muitas vezes as pessoas ficam cegas e se perdem pelo caminho. Beijo grande com carinho pra você e pro brilhante Wagner. Sou fã dos dois. Ô, coisa linda. Um beijo pra você, Lu. Olha aí, Wagner. Pois é, olha, tem gente que admira as nossas ideias. Isso é bom. E você vê, Cida, a gente pensando aí, né, nessa história do artista aí que virou celebridade, que agora está envolvido num monte de escândalo. Como é sutil a diferença entre você estar lá em cima e daqui a pouco você está lá embaixo. Porque essas coisas sociais, elas mudam muito rápido. Os interesses, tem muito interesse no meio disso. É verdade. Então, você pode ter certeza que tinham pessoas que estavam ao lado desse rapper aí, desse cantor, né?
e que hoje estão dizendo que nunca estiveram do lado dele, mas que estavam lá enquanto ele estava dando as cartas e podendo abrir espaços. As pessoas estão juntas. É verdade. Eu estou vendo aqui quantos processos contra ele tem hoje. Acho que são mais de 300 processos. Deixa eu ver aqui quantos processos contra o P. Diddy. Agora, tudo começou com a denúncia da ex dele. Aí, gente, olha o que aconteceu. A ex dele vivia sendo agredida. E aí vazou. São mais de 100 processos, tá? Que estão sendo movidos contra ele atualmente. A ex dele, a Cassie, ela entrou, né, contra ele. E aí, quando viu que a coisa ia ficar ruim, ele entrou num acordo com ela. Pagou 30 milhões de dólares para ela. Aí o processo foi extinto, acabou. Eles se resolveram. Só que vazou aquele vídeo dele batendo nela, meu povo. Aí, depois que esse vídeo vazou, e aí começou a opinião pública toda em cima, a imprensa, as redes sociais, aí veio essa enxurrada de denúncias. Como você falou, Wagner, enquanto ele dava as cartas, ninguém falava nada, poucos foram, tinha alguns que até falavam, mas que não eram ouvidos. Aí, de repente, com a Cassie recebendo aí essa bagatela de 30 milhões de dólares, agora já são mais de 100 processos contra ele. Então, ele está preso, já tentou pagar uma fiança de 50 milhões de dólares que não foi aceita, ele vai continuar preso e agora, com todos esses processos, a fortuna que ele tem agora vai ser para pagar as indenizações das vítimas dele ao longo da sua existência. Wagner. Você vê como isso é complexo. E a gente está falando aqui, e veja, nós estamos numa instituição, numa rádio que também noticia coisas. Então, o que a gente vê no mundo, desse mundo da notícia? A gente está noticiando o que está em evidência. Sim. Enquanto as pessoas não estão em evidência, às vezes elas estão fazendo atrocidades e a gente nem sabe. Elas estão fazendo as coisas. Você lembra do João de Deus, que depois que foi denunciado, descobriram, assim, tinha um rastro de tudo. Como é que ninguém viu isso antes? Pois e muitos outros, né, que a gente vê acontecer isso. Então é importante que nós, enquanto pessoas, não sejamos de idolatrar os outros, de colocar as pessoas como se elas fossem deuses, os máximos intocáveis, que as pessoas parece que gostam disso. Elas querem ter alguém para ser o farol da vida dela, sabe? E é isso que vai gerando esse tipo de comportamento. Porque aí a pessoa tem que mentir para se manter no poder. A pessoa tem que corromper para se manter no poder. Eu vejo que é aquilo, né? Esse assunto tem muito a ver com a política, com o nosso dia a dia, com as escolhas. Porque o que nós estamos falando é de escolhas na vida. Eu posso fazer escolhas para manter minha vida dentro de um padrão, mas para que eu tenha e faça essas escolhas, eu preciso acreditar em algumas coisas. E parece que a gente perdeu um pouco isso. Acho que a nossa sociedade perdeu um pouco o rumo em relação a que caminho tomar. A gente está meio perdido sobre isso. É verdade. Ô, Johnzinho, tu achou a música do P. Diddy que eu pedi? Não, tu não achou, John. Gente, esse rapaz, ele é talentoso. E eu até fiquei pensando, meu Deus do céu, será que ele fez tudo isso mesmo, Wagner? Fiquei pensando, de verdade, porque são denúncias absurdas, tá, gente? Denúncias de abuso, que ele pegava as esposas dele, ele, enfim, fazia com que as esposas tivessem relações com garotos de programa. Negócio absurdo, viu? Tenso. Aí meu Deus do céu, como? Eu não conseguia ver isso nele, né? Diante de tantas denúncias. E o pior, Wagner Costa, como é que tu defende 1000 frascos de óleo para bebê numa das mansões dele, Wagner Costa? Você viu essa? É uma coisa assim... Meu Deus. Complexa mesmo, né? Você
vai descobrindo as coisas e aí vai percebendo que existia um submundo que a gente não enxergava. Mas por que a gente não enxergava? Porque a gente só estava olhando para o lado artístico. Essa é a questão. Do mesmo jeito, tem muita gente que está em evidência e a gente está olhando só para um aspecto do comportamento dessa pessoa, mas ela tem uma vida. Então, é como se diz, né? Você vai escolher o marido ou uma esposa, veja como é que esse marido trata a mãe dele, como é que ele trata a irmã dele, veja como é que sua esposa trata os familiares dela. Então, a gente precisa conhecer outros aspectos das pessoas para poder fazer escolha. Isso se aplica ao artista, mas isso se aplica também ao nosso candidato a vereador. E é essa a grande questão. E lembrarmos que todos nós temos falhas. Então, eu posso ter falhas, eu tenho falhas, tem coisas que eu penso de um jeito que é totalmente diferente do que as outras pessoas pensam. Sabe, tem coisa que eu penso que eu não posso dizer para ninguém, porque senão vão dizer que eu sou louco, né? Mas, assim, a gente vai convivendo, buscando ter ética nessa convivência. E quando a pessoa tem muito poder, parece que elas perdem isso. Porque quem está em volta, que também quer se cercar do poder, dá corda, né? De não, pode fazer que você pode fazer qualquer coisa. Wagner. Mas olha, tá acabando o Quem é Quem, Wagner Costa. Deixa eu botar o áudio aqui da dona Madalena Aragão. Ô, dona Madá, recebi aqui uma coisa que eu nem gosto muito, não. Doce de caju, imagina. Aí, peraí, deixa eu ver o que ela vai dizer. Vamos aqui. Boa tarde, Cida. Boa tarde pro Wagner Costa. Olha, Cida, eu sou fã número 1 do Roberto Carlos, mas sou super fã do Wagner Costa também. Tu nem precisa falar, né, sua linda? Acabamos de chegar, nem sei como é que tá o assunto do programa, mas deixa eu te confessar uma coisa aqui, pro Wagner ouvir também. Ai, Cida, eu fico com ciúme. Você acredita que eu fico com ciúme quando eu coloco em outra emissora que o Wagner está sendo entrevistado? Não. Pra mim, o Wagner é do Quem é Quem. É isso mesmo. É a cara do Quem é Quem, da Cida Lacerda e o Quem é Quem. Cida, minha linda, ótimo final de semana para você, pro Wagner, para nossos amigos ouvintes, para todos, tá bem? Beijo linda. Grande no teu coração. Um beijo pra você, obrigada pelo doce de caju. Eu já mandei mensagem aqui pro Dr. Joel, deixa eu ver, até botar aqui no ar a mensagem que eu mandei pro Dr. Joel. Olha, Madazinha, aqui ó, pra você ouvir o que eu mandei pro Joel. Ei, Dr. Joel, a Madá deixou uma cumbuquinha de doce de caju pra ti e comigo. Olha o perigo, ela deixar comigo, doce de caju. Como é que a gente faz? Desse jeito, como é que eu vou fazer? Vou guardar o doce de caju aqui do Dr. Joel. Muita gratidão a Madalena Aragão, sua lindona. Obrigada sempre pelo seu carinho. Deixa eu mandar um beijo pro Jardel no Cantar, pro Didi lá no Apiaú. Um beijo também para dona Maria Prado na Fazenda Riacho Doce. Toda essa turma linda na nossa audiência. Nicolete da Soja, tá sempre nos dando carona. Falando em Nicolete da Soja, olha aí o gaúcho da soja. Põe aí, Johnson, o que o gaúchão tá dizendo aí? Gaúcho da soja, tá com vídeo aí do Quem é Quem? O que houve, gaúcho? Boa tarde, Cidinha Lacerda, boa tarde, os ouvintes da Rádio Folha. Estamos aqui diretamente de Alto Alegre, ligadinho na Melhor, né? Na Melhor aqui, Rádio 100.3 FM. E amanhã nós estaremos aí, programa Hora da Banda, com um Pix de R$300 amanhã à tarde. Hora da Banda com Entardecendo o Sertão, patrocínio da Loja Amor do nosso amigo Natal. Abraço, Cidinha! Aê, um beijão pra você e pra todos aí de Alto Alegre também que estão na nossa audiência. Graças a Deus a Rádio Folha chega longe e chega bem. Ô meu querido Wagner Costa, você quer deixar algum recado aí pra gente finalizar o nosso programa de hoje? Eu vou deixar um recado. Eu gostei aí da dona Madá, que ela sente ciúme quando eu falo. Eu também sinto. Um beijo pra Mariara, sua lindona. Tá perguntando se eu recebi o doce de caju. Recebi sim, sua linda.
Viu? Então, assim, é importante nós pensarmos que nós temos uma eleição aí nesse próximo domingo. É importante as pessoas fazerem suas escolhas, sabe? Façam escolhas conscientes. É óbvio que nós não sabemos de tudo sobre os nossos candidatos, mas é importante nós escolhermos com a intenção de contribuir com a coletividade. Eu acredito que essa é a intenção, essa deveria ser a intenção, e nós vamos acertar, nós vamos errar, mas precisamos sempre acreditar que o mundo pode ser melhor. Eu penso que essa é uma ideia que não pode sair da nossa mente. Nós não podemos perder a esperança de que o ser humano pode ser melhor e de que nós podemos construir uma coletividade melhor, onde as pessoas possam viver em paz. É isso. Boa Vista é um lugar lindo, maravilhoso. Eu ainda vou voltar a morar por aí, mas ainda vai demorar um pouquinho. E grande abraço a todos e comportem-se na eleição. Olha, meu povo lindo, eu quero desejar um final de semana abençoado para todos. Que vocês façam as melhores escolhas para o nosso estado, porque as eleições são em todos os municípios do estado. Que os futuros gestores pensem no povo, pensem no progresso das suas comunidades, pensem no progresso das pessoas que habitam esse belo e grandioso estado de Roraima. Na hora de escolher os nossos representantes diretos, os nossos vereadores, temos muitos nomes bons aí em todo o estado à nossa disposição. Que tenhamos a lucidez de fazer as escolhas certas para que a gente não chore nos próximos 4 anos. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Quero deixar um abraço carinhoso, muita gratidão pela audiência. E se Deus quiser, a gente se encontra na segunda-feira. Agora o meu amigo Natanael Vieira vai estar aqui com a gente, fazendo a transmissão das eleições. A Rádio Folha vai fazer uma transmissão maravilhosa, passo a passo das eleições em todo o estado de Roraima. Já dou os parabéns antecipados aí a toda a equipe que vai trabalhar nesse domingo. Deixo um abraço carinhoso a não só a equipe da Rádio Folha que vai estar aqui no trabalho, mas também o pessoal do TRE, todo mundo que vai estar na labuta aí, pessoal da segurança pública, para fazer dessas eleições aí um verdadeiro sucesso. Ô Tchonzinho, tá me devendo um break, né? Vai botar meus patrocinadores? Tchon. Então tá bom. Vocês ficam agora com a nossa chamada de agradecimento aos nossos parceiros, porque sem eles nós não estaríamos no ar. E em seguida com as propagandas dos nossos parceiros. Beijo no coração. Programa Quem é Quem?